1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Quando o apóstolo Pedro diz: sujeitai-vos, debaixo da potente mão de Deus, o que significa a sujeição? É uma submissão a alguém, é se tornar dependente de alguém, obediente a alguém. Quando você obedece o seu chefe, você está se sujeitando a ele. Quando você obedece ao seu gerente, ao seu encarregado, você está se submetendo a ele. Você está se tornando dependente das diretrizes daquela empresa, das ordens daquele subalterno. A sujeição é você se tornar dependente, obediente a alguma autoridade. No caso aqui, Pedro está falando: se torne dependente de Deus, se submeta a Deus, obedeça a Deus. Mas tem que haver uma obediência pura, genuína, uma sujeição de corpo, alma e espírito. Por isso que Jesus falou: olha, vocês têm que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a vossa mente, com toda a sua força e com todo o vosso coração. É obedecer a Deus, não de meia boca, fazer as coisas para Deus meia boca, adorar a Deus de qualquer jeito, louvar a Deus de qualquer jeito, aquela oração fria, que quando você começa a orar e depois daquelas palavras lindas, maravilhosas que você falou a Deus, aqueles pedidos, depois você termina a oração e fala: eu acho que não vai acontecer, porque é tanta luta, eu estou enfrentando tanta coisa que não vai. Você desmontou aquela oração profunda porque não teve fé. Ou seja, você não se submeteu ao senhorio da sua vida, Deus. Essa submissão tem que ser completa. Ela tem que sair do seu coração. Se submeter a Deus não é ter uma fé falha. Se submeter a Deus não é ter uma fé nem pequena nem grande, é uma fé genuína, contínua. Por isso que Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 15, 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes e abundantes. Seja firme, tenha propósito, não se balance com as falsas doutrinas, não se balance com a heresia desse mundo, não se deixe balançar como um prego solto em cima de uma tábua, por qualquer vento de doutrina que você ouve por aí. Mas seja constante. A constância não é estar correndo, é você se manter no ritmo, mesmo que seja devagar. Isso é constância. Se mantenha no ritmo, mesmo que seja devagar, mas não pare. Dessa forma você vai se tornar abundante, cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, mas se submeta debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Escute, é no tempo de Deus, não é no seu tempo. Esse milagre vai vir, mas não é no seu tempo. Essa cura vai vir, mas não é no seu tempo. A única coisa que Deus quer que você faça é se submeta, torne-se dependente, obediente, sujeito a Deus. Ore com afinco, busque com afinco, com dedicação. Deus, Ele quer que você se mantenha firme, constante, abundante,
nesse propósito, porque é no tempo de Deus, vai acontecer, é no tempo dele, mas vai acontecer. E Pedro diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, este medo de não alcançar, medo de não chegar lá, medo do futuro, medo que parece que as coisas não vão acontecer, ou se vai acontecer, não vai dar certo. Para com esse medo, lance sobre ele. Como é que eu lanço? Através da oração, de uma comunicação direta sobre os meus fracassos, as minhas lutas. É uma conversa com Deus. Deus, eu estou passando por isso, eu não estou aguentando isso, a minha vida está assim, está de ponta cabeça, eu estou a ponto de explodir, eu estou nervoso, nervosa, eu preciso, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, me dê uma direção, me mostre um sinal. É isso, lance, fale, profere o que está acontecendo com você, os detalhes, conte de forma minuciosa, através da oração para Deus, e Ele vai te ajudar, porque Ele tem cuidado de vós. Só se submeta a esse Deus, se torne dependente desse Deus, mas totalmente dependente. Para de ser aquele crente, aquela pessoa fria, morna, aquela pessoa que não acredita mais em nada. Creia, mesmo que a sua fé seja pequena, do tamanho de um caroço de mostarda. Deus, Ele quer que você continue acreditando. Essa fé, ela é suficiente para que o seu milagre aconteça. E Deus, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam no tempo dEle. A única coisa que Ele pede é: torne-se dependente, sujeito, obediente às minhas leis, aos meus mandamentos, à minha autoridade, porque eu o exaltarei no meu tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra.